Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Boletim Tributário de Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meyer e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo para discutir os temas mais relevantes da última quinzena, meu sócio, Fernando Munhoz, e a associada da prática de Brasília, Fernanda Baracuri. Olá, pessoal. Oi, André. Oi, Fernanda. Também cumprimento a todos aqui que nos ouvem. Olá, pessoal. Eu sou Fernanda Baracuri, advogada sênior da equipe tributária do Machado Meyer e atuo diretamente nos tribunais aqui em Brasília, em especial no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. André, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês debatendo as últimas novidades tributárias e espero que nossos ouvintes aproveitem esses próximos minutos conosco. Bom, pessoal, a gente teve bastante novidades, nessa última quinzena, sejam relacionadas ao CARF, sejam relacionadas ao STJ. Então, Fernanda, queria chamar você aqui para a gente começar as nossas discussões com relação ao CARF, para você fazer uma contextualização, do regimento interno que teve aprovado em dezembro do ano passado, bem assim dos principais temas que foram discutidos já durante o decorrer desse ano. O que você pode contar para a gente aqui? André, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O CARF começou o ano já com alterações muito relevantes. Ele se encontrava lá em janeiro, num período de paralisação das sessões de julgamento, em razão da adesão dos conselheiros representantes da Fazenda de uma paralisação por greve, E aí, nesse meio tempo, houve uma alteração significativa do regimento interno que acabou por influenciar em muito a prática do julgamento dos recursos. Essas alterações foram promovidas por meio da portaria 1634 de 21 de dezembro de 2023, então já vigente a partir dessa data, E as sessões de julgamento foram retomadas ali em fevereiro, com o fim da greve dos auditores fiscais. Os nossos destaques com relação às alterações do regimento interno são os seguintes. Em primeiro lugar, teve uma alteração aí de mandato dos conselheiros, Houve um aumento do prazo máximo de mandato para cada um dos conselheiros, que era de 6 anos, passando para 8, e os conselheiros das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que são presidentes e vice-presidentes de Câmara, passaram a ter mandato no total de 12 anos, A gente enxerga isso na prática como um aumento da segurança jurídica no órgão, porque o fato de que os conselheiros permaneçam por mais tempo na atividade judicante, isso faz com que a jurisprudência se mantenha mais uniforme e a gente tenha mais uma previsibilidade das decisões e das jurisprudências das turmas, Então a gente enxerga isso como um ponto muito positivo para o órgão. Também com relação aos conselheiros, teve uma outra alteração significativa que foi o número de participantes nas turmas, Antes dessa alteração do regimento interno, as turmas contavam com um total de 8 conselheiros, sendo 4 de representação da Fazenda Nacional, 4 de representação dos contribuintes, e esse número agora passou para 6, Sendo metade dos contribuintes, metade representando a Fazenda Nacional. Isso traz uma economia para o tribunal, Porque o tribunal, principalmente nas sessões presenciais, ele tem um gasto efetivo com o trânsito e hospedagem desses conselheiros e, ao mesmo tempo, possibilita a continuidade dos julgamentos, mantendo a paridade e o quórum mínimo de 5 conselheiros. Também, então, a gente enxerga isso como uma mudança positiva para o tribunal. Outro ponto de alteração do regimento interno relevante aqui para a nossa prática é quanto à possibilidade de retirada de pauta de processos. Desde o início da pandemia até agora, no final de 2023, consistiu uma modalidade em que era possível retirar o processo de pauta, seja de pauta de sessão presencial, quanto de pauta de sessão não presencial, mediante mero requerimento ao CARF. Aí, com essa alteração do regimento interno agora, as retiradas de processo de pauta, elas são condicionadas a você apresentar uma justificativa e a deferimento do presidente.
com as sessões retornando agora em fevereiro, nós temos identificado que os processos retirados de pauta são apenas situações excepcionais, né, e que o tribunal tem mantido o julgamento dos casos em razão desse tempo, inclusive, que o tribunal ficou parado, né, no ano passado. Então, tem um estoque de processos muito grande aí para ser julgado. Então, assim, as situações de retirada de pauta são apenas casos excepcionais que a gente vem percebendo, e aí é um ponto relevante aí para a prática tributária no âmbito do CARF. Outro ponto também que a gente identifica como relevante dessas alterações de regimento interno do CARF é a alteração para a habilidade de sobrestamento de processos cujo tema já venha sido decidido pelo STF e pelo STJ, mas que ainda aguardam o trânsito em julgado do acórdão. Aí, fazendo um paralelo com o regimento interno passado, antes não havia nenhuma previsão de sobrestamento dos julgamentos do CARF, seja se o julgamento já tivesse sido concluído ou se tivesse sido reconhecida a repercussão geral ou afetação à sistemática de repetitivos, sendo que o CARF poderia julgar da maneira que entendesse, estando apenas vinculado quando houvesse o efetivo trânsito em julgado do acórdão. Essa alteração a gente entende que foi relevante, né, porque agora, com o julgamento efetivo, o CARF está vinculado à sistemática, à decisão, e deve sobrestar os julgamentos de processos que discutam esse tema, até aguardando o trânsito em julgado do acórdão. Essa é uma alteração que é bastante positiva, ainda que ela pudesse ter sido, digamos, com um pouco mais de força. Eu digo isso. No regimento antigo, tinha uma disposição que tão somente falava que o CARF deveria reproduzir nos seus julgamentos as decisões firmadas em repercussão geral e em recursos repetitivos. E na prática, o que nós tínhamos era que muitas vezes as decisões eram proferidas nesses regimes pelo STJ e pelo STF, respectivamente. Ocorre que o CARF muitas vezes se recusava a aplicar essas decisões de forma imediata ao argumento que elas não tinham transitado em julgado. E esse ponto, ele chama atenção porque o Código de Processo Civil, que traz essa disposição falando da aplicabilidade dessas decisões, inclusive de efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, ele não fala em trânsito em julgado, ele tão somente diz que uma vez publicada a ata do julgamento, aquela ata servirá como se fosse o acórdão para fins de possibilitar a aplicação daquela decisão para as instâncias inferiores. Ela não tinha uma aplicabilidade para a administração de forma automática, ela exigia ali vários outros atos. O CARF ele acabou introduzindo no seu regimento interno um dispositivo que permitia a aplicação desses precedentes, porém, a prática nos mostrava que os julgadores eles tinham uma resistência em aplicar de forma automática essas decisões e impunham esse requisito do trânsito em julgado como se fosse algo previsto na legislação, mas que não havia determinação nesse sentido. Então, essa nova disposição do regimento interno, ela traz uma segurança porque ela evita aquelas situações que nós víamos no passado em que o Supremo decidia algo em repercussão geral ou o STJ decidia algo em repetitivo, porém no CARF, antes do trânsito em julgado, nós corríamos o risco de ter decisões em sentido contrário ao que foi dito pelo Judiciário, fazendo com que houvesse a necessidade de mais um processo judicial ser instaurado para debater aquele assunto. Então, essa medida de suspender o julgamento de recursos no CARF até que haja o trânsito em julgado no Poder Judiciário, ela é importante, ainda que essa condição não exista sequer para aplicabilidade pelo Poder Judiciário. Ou seja, o próprio CARF já poderia ter avançado um pouquinho mais e decidido que, olha, antes mesmo do trânsito em julgado, essas decisões elas já são plenamente aplicáveis e devem ser observadas. Mas, ainda que nós tenhamos aqui essa crítica, porque o regimento poderia ter sido um pouco mais efetivo em relação a esse ponto, já é uma mudança que evita essas decisões contraditórias entre a administração e o Poder Judiciário, e ali também sendo uma medida que evita também e que, em alguma medida, diminui o número de ações judiciais para debater temas que já vieram
já foram definidos pelo Poder Judiciário. Isso, e é importante falar também que a afetação do tema que está sendo julgado no processo administrativo, segundo a sistemática de repercussão geral ou de recursos repetitivos, não gera o direito ao sobrestamento, né? E aí, na linha com a qual o Fernando trouxe, de uma questão até de economia processual para evitar a judicialização de processos, seria sido importante que o CARF tivesse estendido esse sobrestamento também para esses casos, né? Porque você tem uma perspectiva aí já de julgamento, de pronunciamento do STF e do STJ sobre determinado tema, e que às vezes o CARF, ao não sobrestar esse julgamento, não esperar pelo menos um pouco, acaba por até julgando de maneira contrária, fazendo com que os contribuintes precisem judicializar a matéria. Deixa eu só fazer mais uma ponte aqui, Fernanda, que esse ponto que você falou é muito importante, porque muitas vezes, quando há afetação no STJ, no STF, os próprios tribunais determinam o sobrestamento dos julgamentos sobre o assunto, né? Então, muito bem colocado, porque isso poderia vir a ter uma uniformidade e com os órgãos julgadores, muito embora em esferas diferentes, tendo um diálogo maior, visando sempre uma segurança jurídica e evitar que decisões contraditórias sejam proferidas. Sim, com certeza. E até você dá uma maior uniformidade entre os tribunais, né? Você vê o Tribunal Administrativo e o Tribunal Judicial caminhando da mesma forma quando se trata desses julgamentos tão relevantes e cuja aplicabilidade no final vai ser vinculante tanto para judicial quanto administrativo. Então, o CARF poderia sim ter estendido essa suspensão também nesses casos. Mas a gente já fica feliz com relação ao sobrestamento quando já é finalizado o julgamento antes do acórdão transitado em julgado, né? Outra alteração também, pessoal, com relação ao regimento interno do CARF, o regimento interno agora prevê 2 modalidades de sessões de julgamento, que são as síncronas e as assíncronas. As sessões síncronas são as sessões que ocorrem em tempo real, ao vivo, e elas podem ocorrer em 3 modalidades. A modalidade virtual, com transmissão via YouTube, que aconteceu durante a pandemia por muito tempo. No final do ano passado também ocorreu muitas sessões de forma virtual. Pela modalidade presencial, né, que é o modelo atual adotado pelo CARF desde a retomada dos julgamentos agora no início desse ano. E ainda a híbrida, que possibilita que alguns conselheiros participem de forma virtual e outros de forma presencial. A novidade trazida por esse novo regimento foi a criação das sessões assíncronas, que não ocorrem em tempo real e elas, na verdade, se assemelham muito a um plenário virtual do STF. Essas sessões ainda serão regulamentadas pelo CARF, mas o que a gente já pode saber, de acordo com esse novo regimento interno, é que essas sessões assíncronas ocorrerão mediante depósito de relatório e votos por sistema eletrônico, que haverá a possibilidade de realização de depósito de sustentação oral pelas partes, tanto pelos representantes dos contribuintes quanto pelo Procurador da Fazenda Nacional, que o relator do caso é quem decidirá a modalidade de julgamento do processo, se o processo vai ser julgado em sessão assíncrona ou síncrona. Outro ponto também que a gente já consegue saber é que o presidente, qualquer conselheiro da turma ou as partes, né, poderão pedir a retirada do processo da pauta da sessão assíncrona para julgamento em sessão síncrona, sobre o fundamento de existência de controvérsia jurídica relevante e disseminada ou de elevada complexidade da análise de provas. Esse pedido será direcionado ao presidente da turma, que poderá deferir ou não. Então, fica a discricionariedade do presidente da turma deferir esse pedido ou não. Existe já uma previsão no regimento daqueles casos que são obrigatórios para serem incluídos em sessões síncronas, ou seja, que não podem ser incluídos nessa modalidade de julgamento virtual, que são processos com tramitação prioritária no CARF, processos de representação de nulidade ou de créditos tributários de valor igual ou superior a ser determinado pelo presidente do CARF. Então, provavelmente de processos com valores muito relevantes, que serão determinados em portaria posterior publicada pelo próprio CARF, não poderão ser julgados nessa modalidade agora de julgamento virtual. E um ponto de atenção que eu queria colocar aqui com relação a essas sessões assíncronas é o desafio que o CARF tem pela frente aí com a regulamentação dessas sessões,
principalmente porque no âmbito do processo administrativo fiscal a gente tem muita discussão de prova, de fatos, né, e que essas discussões muitas vezes ocorrem no meio do próprio julgamento, né, ali entre o debate entre os conselheiros. Como que o CARF vai fazer com essa regulamentação para permitir que o patrono, tanto dos contribuintes quanto da Fazenda Nacional, possa fazer essas intervenções no meio do julgamento, para esses esclarecimentos que são tão importantes e são tão atinentes ao próprio julgamento do processo administrativo fiscal, né? Porque se a gente for parar para pensar no STF, na modalidade ali do plenário virtual, a gente tem uma discussão muito relevante, mas ela está atinente somente a teses, né? Porque você não tem rediscussão de fatos e provas no âmbito do STF. Já no CARF, essas discussões são muito importantes para a delimitação da controvérsia ali, para o esclarecimento de vários pontos, e que, como eu havia mencionado, acabam surgindo na própria sessão de julgamento, né? Que o patrono faz a interferência ali, pede a palavra para fazer um esclarecimento. E como que isso vai se delimitar ali com esses julgamentos nessas sessões assíncronas, né? É um ponto que a gente coloca aqui porque isso é muito importante e faz muito parte do julgamento, da importância do julgamento do processo administrativo fiscal. Esse ponto ainda vai ser regulamentado, né? Como eu falei, essas sessões assíncronas a gente está aguardando regulamentação pelo CARF, espera-se que até o final do primeiro semestre, início do segundo, o CARF já tenha soltado alguma portaria nesse sentido. Mas a gente espera aí que esse ponto seja tratado sim, porque é muito importante pelas partes. Então, esses são os nossos apontamentos com relação às alterações no regimento interno do CARF. Como eu havia mencionado anteriormente, as sessões de julgamento foram retomadas agora em fevereiro, com julgamentos de temas relevantes, né? Logo após a publicação do regimento, o CARF publicou uma portaria, que é a 9 de 2024, disciplinando que deverão ser incluídos prioritariamente processos com crédito tributário de valores muito relevantes. Então a gente pode esperar que nesse primeiro semestre de 2024 o CARF analise processos de temáticas relevantes, de valores muito substanciais, e essa portaria está vigente até junho de 2024, então a gente pode se preparar aí para grandes desafios pela frente, discussões temáticas tributárias muito relevantes, e vamos ficar atentos e reportar aqui no podcast tudo que for de mais interesse e de mais relevante aqui em área tributária. Obrigado, Fernanda. Realmente, essa temática da alteração do regimento interno é bastante relevante, e agora, então, a gente tem que ficar de olho nas pautas, né, para verificar os temas para reportar aqui para os nossos ouvintes. Fernando, com relação ao STJ, o que você verificou de julgamentos relevantes para dividir aqui conosco? Legal, André. Com relação ao STJ, a gente começou o ano também bastante animado na pauta da primeira sessão, né? Eu chamo a atenção especificamente da pauta do dia 13 de março, da quarta-feira da semana passada, em que o STJ apreciou dois temas bastante importantes e que também avançou em uma questão que começa a ser um pouco mais relevante no âmbito do STJ, que é a modulação de efeitos. O primeiro tema importante que eu chamo a atenção é o 1079, em que se discutiu a limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros, se ela estaria ou não limitada ao teto de 20 salários mínimos. Essa discussão, ela remonta até uma legislação que é anterior à própria Constituição de 88 e discutia-se uma previsão existente em uma lei de 81, ela estaria ou não ainda em vigor após uma alteração em um decreto-lei de 86. E o que o STJ definiu no final do dia foi que esse decreto de 86, que é o 2.318, ele sim revogou uma disposição da Lei 6.950 de 81 e que estabelecia esse limite de 20 salários. Ou seja, com a revogação dessa Lei 6.950, o que nós temos é que aquela limitação a 20 salários mínimos da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, e aqui nós estamos falando de SESI, SENAI, SESC, SENAC, elas não mais devem ser observadas. E aqui nós tivemos uma alteração interessante não diria de uma jurisprudência que era consolidada no âmbito do STJ, porque o que nós tínhamos
eram decisões, sim, favoráveis, mas também haviam decisões desfavoráveis, e justamente por conta dessa modificação de entendimento, e agora com a análise da primeira sessão para definir de uma forma definitiva em recurso repetitivo qual é a posição da Corte, houve uma proposta de modulação de efeitos pela ministra relatora, que é a Regina Helena Costa, e se decidiu por modular os efeitos dessas decisões para que elas possam valer a partir da publicação do acórdão, resguardando aquelas empresas que já tinham obtido decisões favoráveis, sejam em pedidos administrativos ou também em processos judiciais relacionados ao tema. Uma outra decisão importante que nós tivemos, e essa daqui que causou alguma surpresa, porque o tribunal tinha várias decisões favoráveis, e acabou que agora, no julgamento da semana passada, houve uma mudança relevante, é no tema 986, que foi a discussão a respeito da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Essas tarifas, que são relacionadas à utilização do sistema de transmissão de energia elétrica, transmissão e também distribuição, elas integram a fatura cobrada pelas concessionárias de energia elétrica na cobrança da energia dos consumidores finais. E tinha uma discussão relevante, é que como a base de cálculo do ICMS é o preço pago pela aquisição da energia elétrica, se essas tarifas poderiam ou não ser incluídas na base de cálculo. A segunda turma do STJ, ela possuía decisões favoráveis aos contribuintes, pelo entendimento de que isso não compõe o preço do produto ali, da mercadoria adquirida, que era a energia, e aqui eu faço menção até a essa ficção, porque a legislação trata a energia elétrica como sendo ali uma mercadoria para fins de ICMS, ao passo que a primeira turma tinha decisões entendendo que a TUST e a TUSD, elas sim deveriam integrar aquele preço, porque elas seriam ali um encargo adicional que também deveria ser incluído ali na fatura de energia elétrica. E no final, o ministro Herman Benjamin, que foi o relator desse tema repetitivo, ele mesmo mudou a sua posição, porque ele tinha interpretação favorável aos contribuintes, e um dos argumentos que ele levantou é o seguinte: ainda que nós estejamos falando da inclusão de uma tarifa para que o consumidor possa receber essa energia elétrica, caso não haja um sistema de transmissão, um sistema de distribuição de energia, aquele consumidor final sequer terá condição de usufruir daquela energia. Logo, a cobrança dessa tarifa estaria diretamente relacionada justamente ao preço praticado naquela operação e que, portanto, justificou ali a alteração do entendimento dele sobre o assunto para dizer que, sim, essas tarifas devem ser incluídas na base de cálculo. Houve um acompanhamento de todos os ministros que integram a primeira sessão, ou seja, outros que também compunham a segunda turma, que já tinham votado favoravelmente aos contribuintes, mudaram ali de posição, e a conclusão foi justamente que a base do ICMS, energia elétrica, também ela incide, ela também ali está compreendida pelas tarifas TUST e TUSD. E logo na sequência, considerando também essa alteração de jurisprudência, aqui, porque começou na segunda turma com votos favoráveis, posteriormente a primeira turma passou a ter decisões desfavoráveis aos contribuintes, houve uma proposição de modulação de efeitos dessa decisão. E aqui foi uma modulação que ela é cheia de requisitos. Por quê? O que foi tomado como um marco indicativo de um entendimento desfavorável aos contribuintes foi uma decisão proferida pelo ministro Gurgel de Faria lá em março de 2017. Ou seja, o que o ministro Herman propôs foi que, olha, nós deveremos modular os efeitos dessa decisão para que ela produza, para que os contribuintes devam observar esse entendimento pela inclusão das tarifas na base de cálculo a partir de 27 de março de 2017. E aí ele ressalvou da observância desse limite temporal aqueles contribuintes que já tinham ação judicial e com decisões favoráveis pela exclusão da tarifa da base de cálculo, então esses estariam protegidos.
Mas o que é curioso é que ele ressalvou essa decisão para aqueles contribuintes que deixaram de pagar o ICMS sobre essa parcela, mas para aqueles que fizeram depósito judicial da parcela que estava em discussão, esses não vão poder se usufruir dessa decisão, o que foi uma medida que chamou a atenção, que muito provavelmente deve ser agora objeto de embargo de declaração. Há outras questões relacionadas à modulação de efeitos dessa decisão, mas esses 2 itens são os que nos chamam mais atenção e que eu gostaria aqui de pontuar. E para finalizar, André, e aí é um ponto também que depois eu gostaria de um comentário seu, nós chamamos atenção para o acórdão que foi publicado recentemente do tema 1125, que nesse acórdão do tema 1125 foi daquele julgamento que ocorreu em dezembro de 2023, em que o STJ definiu que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, isso sob a perspectiva do contribuinte substituído. Ou seja, foi dado um tratamento semelhante ao ICMS próprio, também para o ICMS substituição tributária, da perspectiva do substituído, que é justamente aquele que adquire um produto que já teve a retenção feita pelo fornecedor. Uma questão que aqui nos chama atenção e que muito provavelmente deve vir a ser definida também em embargo de declaração é uma dificuldade de entender qual ICMS-ST que deve ser excluído aqui da base de cálculo do PIS e da COFINS. E eu acredito que é nesse ponto que você queria também fazer aqui uma consideração, né? Exato, porque, como você mesmo colocou, Fernando, a aplicação do entendimento do tema 1125 foi muito semelhante ao tema 69, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo, a tese do século. A questão é, eu posso excluir o ICMS-ST e posso excluir o ICMS próprio. O ICMS próprio eu excluo na categoria de vendedor e o ICMS-ST na categoria de substituído, né, quando eu compro já o produto com o ICMS retido. O grande ponto é qual o conceito de ICMS-ST, né? Qual o valor que eu considero ICMS-ST? Essa pode parecer uma pergunta que no primeiro momento pode ser simples. O ICMS-ST é aquele ICMS que quando o substituído compra o produto, ele está destacado ali pelo substituto, né? Só que a gente não pode esquecer que a fórmula de cálculo do ICMS-ST, ela pressupõe a exclusão do ICMS próprio. E esse é o grande ponto de discussão. Em um cenário que eu tenho a fórmula, né, para cálculo do ICMS-ST, o valor da operação vezes o MVA, vezes a alíquota, menos o ICMS próprio, eu já estou subtraindo ali daquela equação o ICMS da operação anterior, ou então ICMS antecipado, né, nos termos, por exemplo, do 426A aqui do Estado de São Paulo, mas esse valor do ICMS, ele não deveria, de fato, compor o valor do ICMS-ST passível de exclusão? Nos parece que sim. E essa está sendo agora a principal tônica de discussão com relação a essa matéria. Então, é possível a exclusão de ICMS-ST? Sim, o STJ já entendeu que é possível a exclusão de ICMS-ST. Mas qual o valor desse ICMS-ST? Simplesmente o valor destacado como ICMS-ST pelo substituto? Ou a gente também pode, eventualmente, considerar o valor do ICMS próprio retido ali em antecipação para fim de composição desse valor? A gente entende que tem excelentes argumentos para se chegar também a essa conclusão. Mesmo porque, se a gente não tivesse, né, uma cadeia sujeita à substituição tributária, o último elo dessa cadeia excluiria o valor integral do ICMS, né? Ou seja, na nossa equação seria o ICMS sem a exclusão do ICMS próprio, né? Então, nos parece que teriam excelentes argumentos para se defender que esse valor do ICMS-ST seria o ICMS sem a exclusão do ICMS próprio. Mas o acórdão foi omisso com relação a esse ponto, né? E agora resta aqui um cenário de incerteza e de bastante discussão com relação ao valor passível de exclusão. Não, bacana, André. Você colocou essa questão envolvendo a dificuldade de entender qual ICMS-ST deve ser excluído da base, e nós acabamos identificando que aqui tem uma repetição do que aconteceu no Supremo, né? Porque no tema 69 foi definido que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas o Supremo, no primeiro momento, não disse qual ICMS, e houve toda aquela necessidade de julgamento depois de embargo de declaração para esclarecer esse ponto. Uma outra questão que foi importante que nós observamos nesse acórdão, e ela chamou bastante atenção, é o fato de que na sessão de julgamento ocorrida em dezembro do ano passado, não houve qualquer discussão a respeito de modulação de efeitos da decisão.
E com a publicação do acórdão, o que nós observamos é que o ministro Gurgel de Faria, que é o relator, ele propôs a modulação de efeitos dessa decisão, para que justamente o entendimento deva ser observado a partir da publicação da ata de julgamento desse caso, ressalvando também as ações judiciais e processo administrativo sobre o tema que estão em curso. E isso chamou atenção porque não houve discussão alguma e veio de forma inaugural no acórdão, e também houve ali um acompanhamento por todos os ministros da primeira sessão. E aí aqui eu consigo fazer aqui uma conclusão a partir desses 3 julgamentos do STJ que nós relatamos, é que a modulação de efeitos, que até muito pouco tempo era muito comum no STF, ela também passa a ser observada e ela passa a ser aplicada pelo STJ com alguma frequência. Nós observamos de dezembro para cá, são 3 casos aplicando 3 soluções distintas para modulação de efeitos. Então, nós temos que ficar de olho nessas questões, porque esse é um aspecto bastante relevante para a definição a respeito da propositura ou não de determinadas ações judiciais, visto que, em todos os casos, um dos critérios para resguardar contribuintes dos efeitos dessa decisão, que vai ter um efeito prospectivo, foi justamente a existência ou não de processo sobre a matéria. Então, nós temos que continuar observando essa questão da modulação de efeitos no STJ. É muito difícil identificarmos ou termos um padrão uniforme, até porque, como um dos requisitos é resguardar segurança jurídica, e resguardar segurança jurídica, isso está muito ligado à modificação de entendimento jurisprudencial. Então, a respeito do momento a partir do qual uma decisão vai produzir efeitos, ela pode variar caso a caso, mas convidamos a todos para acompanhar essa temática, porque ela realmente começa a ganhar mais corpo, começa a ser aplicada de forma mais contínua no STJ, e isso com certeza vai afetar muito estratégias que vão ser definidas aí por cada empresa, por cada pessoa que vai querer ajuizar algum tipo de ação, porque esse é um fator bastante relevante para se aguardar a conclusão de um julgamento ou propor essa ação antes que ele se inicie, com uma tentativa ali de se resguardar de eventual modulação de efeitos. Outro ponto que eu queria comentar aqui, Fernando, também, e aí já nos aproximando do encerramento do nosso episódio, é com relação à apresentação de embargos de declaração por parte do governo do estado de São Paulo com relação à DPF 1004. Né? Lembrando que a DPF 1004 foi apresentada, né, pelo governo do estado do Amazonas para declarar a inconstitucionalidade dos atos administrativos que determinavam a suspensão do crédito das mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus. Foi julgada, né, a DPF 1004, deixando claro ali que o Estado de São Paulo não poderia desafiar o crédito relativo a essas operações de aquisição, e agora, então, o Estado de São Paulo apresenta os embargos de declaração para basicamente complementar o julgado em 2 pontos. O primeiro ponto é a ressalva quanto à possibilidade de desconstituição dos créditos decorrentes de crédito estímulo, corredor de importação e benefícios congêneres, os quais inclusive já teriam sido declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da DI 4832. E o segundo ponto é a fixação de prazo para a administração do Estado de São Paulo se adequar ali aos atos, ter adequado, na verdade, os atos e decisões administrativas, considerando o julgamento da DPF, em especial para que o Estado tenha a possibilidade, né, de avaliar os créditos que são efetivamente oriundos de benefícios fiscais declarados constitucionais ou, enfim, os créditos decorrentes de outros benefícios fiscais, para que, com relação a esses outros benefícios fiscais, possa haver a continuação do processo, seja um processo administrativo, seja um processo de execução fiscal. Né? Então, queria ressaltar também esse ponto, Fernando, que me parece bastante importante aqui com relação às operações, né, efetuadas de aquisição junto ao estado do Amazonas. Então, esses são os principais pontos aqui que a gente gostaria de trazer. Eu queria agradecer a Fernanda Baracuí aqui, ao Fernando Munhoz,
pelos comentários, pelas contribuições, bastante pertinentes, como sempre. E eu queria agradecer também aos nossos ouvintes. Esperamos no nosso próximo episódio. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Também agradeço a todos os nossos ouvintes. E qualquer dúvida, também estamos aqui à disposição. E, por favor, acompanhe aqui as nossas redes sociais, que a gente vai dar continuidade na divulgação desses temas aí de grande interesse. Um abraço. Obrigada, pessoal. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.